Obrigado. Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Você que está aqui, você que está em casa, que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã e fale ao teu coração, e que esse estudo, tudo isso que nós fomos falar aqui hoje, que seja edificante para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo está bem aí nesta manhã? Está todo mundo na bênção de Jesus? Despertados, acordados, animados aí, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Amém. Nós vamos falar hoje sobre o tema chamados para ser igreja. E eu já gostaria de perguntar para você, o que é ser igreja para você? Quem pode definir aqui rapidinho? Ser igreja é tal coisa, pastor. Vamos lá. O que é ser igreja? Vamos lá, sem brigas, sem empurrões, sem discussões. Diga aí, o que é ser igreja? Quem gostaria de falar pode levantar a mão. Aí, isso, sem briga, peraí. Vamos lá, Cacá, diga você, o que é ser igreja para você, Cacá? Vamos ouvir aqui o Cacá. Ser igreja, acho que uma das definições de ser igreja é reunião de pessoas com um propósito. Reuniões de pessoas com propósito. Presbítero Wallace, defina para a gente aí, o que é ser igreja? Ser igreja é viver em harmonia com os irmãos, ter um lugar para congregar e expressar o amor de Jesus Cristo a outras pessoas. Amém. Mais alguém? Mais algum irmão? Meus irmãos, nós vamos entender um pouquinho sobre este tema hoje. Mas antes de eu explicar para vocês, no decorrer de tudo que nós estaremos falando aqui hoje, vocês vão entender o que é ser igreja. Mas para eu entrar no tema, o que é ser igreja, eu quero voltar na história da igreja. Eu quero voltar na história do tempo. E eu quero entender qual foi o projeto eterno de Deus para cada um de nós. E através deste projeto eterno de Deus, nós vamos chegar no que é ser igreja. Amém? Projeto eterno de Deus, Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Vocês podem colocar, acho que já é o próximo slide aí. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Olha o que está escrito lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Deus tem um projeto eterno para cada um de nós. E a palavra do Senhor nos ensina, através desse texto que nós lemos, que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Que imagem e semelhança é essa? A imagem moral de Deus, a semelhança moral. O homem foi criado para ser parecido com Deus, para ter os atributos de Deus. Então, o homem foi criado assim. Então nós, eu e você, nós não somos um acidente ou um resultado de alguns processos impensados. Nós somos a obra criativa do Deus eterno. Você é a obra criativa do Deus eterno. Você crê nisso nesta manhã? Deus te criou, Ele te formou. E após Deus ter criado todas as criaturas, Ele formou primeiro o homem. E a partir do pó da terra, Ele soprou no homem o fôlego de vida em suas narinas. E este homem se tornou um ser vivente. E ao homem foi ordenado que ele se multiplicasse, que ele enchesse a terra, que foi colocada sobre o seu domínio. E diferente de todas as outras criaturas, apenas o homem foi
criado à imagem de Deus, e somente a ele foi concedido o privilégio de viver de forma pessoal e ininterrupta comunhão com o Criador. E essa palavra, essas verdades são de grande importância para nós, pois elas definem para a gente quem nós somos e o propósito para o qual nós fomos criados. A nossa identidade é definida nisso. Nós não somos os autores da nossa própria existência, mas nós fomos trazidos à existência através da graciosa vontade e poder de Deus. O Senhor é aquele que nos criou. O Senhor é aquele que nos deu algumas ordens. Então, a gente começa a entender o seguinte: nós não pertencemos, então, a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Deus que nos criou para os seus próprios propósitos e para a sua própria satisfação. Deus não disse, haja, como ele disse para o resto da criação, mas ele disse, façamos o homem. Sabe o que isso comunica? A ideia de uma relação pessoal e, mais importante, para toda a criação, Deus disse, haja luz, haja trevas, haja separação. Mas para o homem, ele disse, façamos. Nós fomos feitos pelo Senhor. Nós somos a obra-prima da criação do Senhor. O desejo do coração do Senhor de ter uma grande família foi feito ali no Éden. E quando Deus diz, façamos o homem, a gente tem o seguinte: essa palavra, façamos, nos mostra que ele não estava sozinho. Quando Deus fez, quando ele diz façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. E estavam vivendo juntos. E juntos eles fizeram o homem. Ou seja, qual a ideia disso? Nosso Pai nos criou em unidade, em comunhão. Ou seja, os três são únicos e são um. E eles estavam juntos desde o princípio na criação. Então, Deus nos criou para que a gente possa viver em comunidade. Para que a gente tenha, viver em comunidade, é ter as coisas em comum. A comunidade é ter os mesmos objetivos, os mesmos desejos, as mesmas vontades direcionadas por Deus. Então, viver em comunidade é ser igreja. Deus nos criou em comunidade. Então, a igreja, tem gente que pensa assim, eu sou a igreja independente. Nós não somos a igreja sozinho. Nós somos a igreja juntos. Dá para entender isso, meus irmãos? Tem gente que fala assim, hoje, essa ideia de ser igreja, traz para algumas pessoas a ideia assim, olha, eu sou igreja, então, já que eu sou igreja, eu vou ficar na minha casa e eu vou ser igreja na minha casa. Nós somos igreja juntos. Amém, meus amados? Está todo mundo acordado aí? Amém? Nós somos igrejas juntos. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito juntos, em comunhão, são um, nós juntos somos um no Senhor. Somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Amém? Que privilégio é isso? Você já pensou? O Criador de toda a história, Ele nos deu, além do privilégio de ser a obra-prima dele, Ele nos deu o privilégio também de ser chamado de corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo deles. Nós somos os representantes do Senhor aqui nessa terra, embaixadores do céu. Nós aqui nessa terra temos uma responsabilidade muito grande de ser a igreja de Cristo, de ser aqueles que representam o céu, o verdadeiro céu, onde não há ilusão, não há mentira. No mundo de ilusão, no mundo de mentira, no mundo de enganação, nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, do Criador de tudo isso. Então, meus amados, ser chamado igreja do Senhor é um privilégio muito grande. Ter este nome, corpo de Cristo, representante de Cristo aqui nessa terra, é um privilégio e uma responsabilidade muito grande. Ser chamado de cristão,
A palavra cristão significa pequenos cristos. Quando os discípulos, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, eles andavam e eram chamados de cristãos, as pessoas estavam falando, ali estão os pequenos cristos, para não diminuir o tamanho de Cristo, mas para nos identificar como Ele. Então, quando a gente fala, eu sou cristão, você está dizendo o seguinte, eu sou um pequeno Cristo. Eu sou Cristo aqui nessa terra. Não tenho o poder de Cristo de morrer, de ressuscitar. Não tenho isso. Ele é o Filho de Deus, mas eu sou a imagem representativa dele aqui neste mundo. Então, eu sou um cristão. Ali vai um cristão. Ali vai um representante do céu. Ali vai a igreja do Senhor. Ali vai aquele que mostra que existe esperança para essa terra. Então, ser igreja do Senhor é muito profundo. Amém? Então, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e eles viviam juntos com o Senhor, até que houve uma quebra de aliança entre o homem e o Senhor. E quando essa aliança foi quebrada ali no Éden, o homem ele se comunicava diariamente com o Senhor, diariamente ele falava com o Senhor, a palavra diz que todos os dias o Senhor os visitava ali, então ele tinha comunhão, ele tinha intimidade, ele tinha em si a imagem, como nós já falamos, a semelhança de Deus, ele tinha essa proximidade diariamente com o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando houve essa quebra de aliança, ali no início, houve uma separação entre Deus e os homens. A maldade, o pecado entrou no coração do homem, entrou na vida do homem, então houve esta separação. E a Bíblia diz lá em Isaías 59:2, mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. As nossas maldades, os nossos pecados nos separaram o homem de Deus. E assim, eles até bloqueiam a nossa oração. Por isso diz aí, ele escondeu o rosto dele de vocês e por isso ele não vos ouvirá. Então, o que nós entendemos com isso? Como é que foi essa quebra de aliança? Deus criou o homem, então, como eu já disse, a sua imagem e a sua semelhança, para ter um relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E que este homem, como nós lemos aí no início, em Gênesis, ele gerasse muitos filhos, ele se multiplicasse, ele manifestasse o governo de Deus sobre essa terra, ele dominasse sobre essa terra, ele direcionasse essa terra. Mas quando o pecado entrou no coração do homem, o pecado quebrou o relacionamento, e agora começou então a existir uma separação, um buraco imenso entre Deus e o homem, e não tinha mais comunicação entre os dois. Então o homem ali no Éden, para você entender um pouco da história, por isso que eu estou dando esse pano de fundo aqui inicial, o homem então perdeu a imagem e a semelhança, ele perdeu a comunhão com Deus, então o homem passou a tentar de qualquer maneira, quando ele perdeu, ele percebeu que ele perdeu de qualquer maneira, ele tentou se religar com o Senhor. E essa palavra religar com o Senhor nos dá a ideia do que surgiu. Quem sabe o que significa a palavra religar-se com Deus? Da onde que vem essa palavra? Nos traz uma ideia do que a gente faz. Religar significa religião. Então o homem inventou a religião. Vamos ter uma religião. Vamos de qualquer forma aqui tentar se ligar com Deus novamente. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí chegou a antiga aliança. Vamos tentar se religar de qualquer forma. Então, religião, homem tenta se religar com Deus, significa religação. Aí o Senhor enviou a lei, e a lei de Deus era muito boa, a lei de Deus instruía o homem, mas o homem, mesmo com a lei, continuou sendo corrupto. A presença de Deus, então, ali no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se dava no tabernáculo ou no templo depois, quando foi feito por Salomão. Somente naquele lugar o homem podia de novo se reencontrar com Deus. Surgiram então os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Antigamente era um grupo
especial que ensinava o povo, que levava a palavra de Deus até o povo, que intercedia a Deus pelo povo. O sacerdote surgiu também dentro do templo, lugar santíssimo, aonde o acesso a Deus era fechado. Então, ou seja, essa separação foi muito grande. Dá para entender? Deus se manifestava ali no tabernáculo ou no templo, mas o homem não tinha essa comunhão, essa oportunidade que eu e você temos essa manhã. Hoje a gente pode falar com o Senhor. Hoje a gente, como igreja, a gente pode dobrar aqui nosso joelho e falar: Deus, a minha oração é essa, Senhor. Não, o homem, para falar com Deus, precisava de um sacerdote, precisava de um templo, precisava de um lugar especial, do santo dos santos. Somente ali dava para encontrar o Senhor. E mesmo o homem tentando acertar através da lei, o coração dele continuava corrupto. Os líderes religiosos, os fariseus, eram corruptos dentro de si. Por isso que o Senhor falou, e os chamou de sepulcro caiado. Sepulcro caiado significa o seguinte: vocês são muito bonitos por fora, você é um sepulcro pintado por fora, bonito, mas por dentro de vocês existe morte, por dentro de vocês existe podridão, por dentro de vocês não tem vida, é vazio, vocês são sepulcros caiados. Por isso que Jesus falou isso para o fariseu: vocês fazem isso muito bonito, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês continua longe, porque o homem entendeu que a lei de Deus tinha que ser praticada somente para fora, mas não para dentro dele. Então, nesse tempo, na antiga aliança, existia muito legalismo, existia muita hipocrisia, e existia muita exploração do povo. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda enxerga muitos vivendo dessa forma, né? Com muito legalismo, com muita hipocrisia e com muita exploração do povo. Era o jeito que era ser igreja antigamente, e muita gente ainda tem trazido isso para o dia de hoje. Que o Senhor nos livre disso. Então, a antiga aliança, o Antigo Testamento, ao que eu li para você, está ali na tela, né? O Antigo Testamento, ele tem todos os princípios para uma vida santa, justa e próspera. Todos os princípios Deus deu, mas não apresenta o homem capaz de praticar esses princípios e de viver desta maneira. Alguns líderes religiosos, então, que deveriam ser o exemplo de Deus para o povo, eles permaneciam corruptos, imorais, hipócritas, e dominavam o povo, usando o seu conhecimento das Escrituras, tirando vantagem e benefício próprio. Pode passar, por gentileza. E esses dois textos que eu vou ler agora são fantásticos. Que apesar de todos os esforços humanos e divinos, o homem se esforçou, a lei de Moisés não bastou para transformar o homem, por causa da natureza carnal do homem, que não conseguia vencer a força do pecado. Olha lá, Romanos 8:3. Por quê? Aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, a lei foi incapaz de transformar o homem. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho Jesus, à semelhança de nós, de homens pecadores, como oferta pelo nosso pecado. E assim condenou o pecado na carne. Aquilo que o homem foi incapaz de fazer, Deus fez por cada um de nós. E hoje, se nós estamos aqui, é porque nós temos Jesus na nossa vida. Você tem Jesus aí na tua vida? Você tem Jesus aí em você? Você nesta manhã está entendendo o que é ser um pequeno Cristo? Romanos 7, do 7 ao 11. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Então a lei instruiu o homem. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Sem a lei eu não vou saber o que é pecado. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Por isso vós estáis mortos em vossos pecados e delitos,
Está escrito na palavra do Senhor. Continuando esse texto. Descobri, deixa lá por favor. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Sabe aquela coisa? Eu sei o que eu tenho que fazer. E aparentemente eu tento fazer aquilo. Mas o meu coração por dentro continua oco. Quando Jesus disse para aqueles homens que foi dito para vocês, não matarás, não adulterarás. Mas não é assim, não é só a expressão fora, mas a expressão dentro. Dentro do coração deles, eles pensavam o seguinte: eu vou matar aquele homem. Eu desejo a morte daquele homem. Eu desejo aquela mulher ou aquele homem. Aquela cobiça dentro do coração deles. O coração continuava longe de Deus. Mas por fora, eles expressavam como tivesse um coração limpo. Dá para entender o que esse texto está dizendo, meus irmãos? Por fora, era a expressão seguinte: olha, eu sou bonzinho. Bom dia. Então, se eu estou falando por fora, bom dia, Mauro. E aquele sorriso maravilhoso. Mas por dentro, um dia que eu puder, desejo a morte desse cara. Tomara que ele caia num precipício, entendeu? Tomara que algo terrível aconteça. Bom dia. Então, por dentro, a lei foi incapaz de curar o homem. A lei mostrava o que ele deveria fazer. E ele fazia. Só que ele não fazia aquilo com o coração. Ele fazia aquilo apenas como uma expressão religiosa. Uma expressão que ele foi ensinado, que através dessa expressão, ele conseguiria se religar a Deus. Então, o homem, mesmo tentando, mesmo expressando, tentando expressar a bondade, tentando expressar Deus aqui na terra por dentro, ele permanecia mal, corrupto e longe de Deus, porque o Senhor quer que a gente faça as coisas com o nosso coração. Hoje, quando Jesus entrou na nossa vida, nós somos a expressão daquilo que já aconteceu dentro de nós. Eu não acredito numa mudança de fora para dentro, mas eu acredito numa mudança de dentro para fora. Dá para entender isso? Voltando, lembra do sepulcro caiado? Bonito por fora, oco por dentro. Bonito por fora, morto por dentro. Bonito por fora, sem vida, sem expressão, sem verdade por dentro. Por isso que o homem era incapaz de se religar com o Senhor. Amém? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum acréscimo, só levantar a mão. O Cacá está com o microfone aqui, tá bom? Se vocês quiserem perguntar, complementar, fiquem à vontade. É uma aula participativa, por isso que eu até fiz questão de colocar aqui embaixo, para que a gente possa juntos aqui participar desse dia, dessa aula, tá bom? Alguém deseja? Não? Só levantar a mão aí, tá bom? Então essa foi a antiga aliança. Estamos chegando aí. Quero que você entenda o que é essa igreja. Aí chegou a nova aliança. A nova aliança em Cristo. Jesus, então, ele vem resolver essa questão do homem. Ele não veio revogar ou mudar a lei. Por isso que ele disse, eu não vim revogar ou mudar a lei. Ele veio resolver essa questão. Então, através da morte da cruz, nós recebemos o livramento da escravidão do pecado. Porque o homem servia ao pecado. Mesmo que ele tentasse expressar por fora, ele continuava servindo o pecado. E a Bíblia diz que quem serve o pecado é o quê? É escravo do pecado. É preso no pecado. Então, através da morte da cruz, Jesus trouxe a nós todo o perdão dos nossos pecados. E através da sua ressurreição, ele trouxe para cada um de nós a nova vida, através do Espírito Santo habitando em cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu o seguinte, quando Cristo morreu, eu morri para o meu pecado. Eu morri para quem eu era. Eu morri para a minha velha forma de viver. Eu morri para o egoísmo do meu coração. Eu morri para o meu ego, para aquilo que eu era. Eu estou, então, crucificado com Cristo. Eu estou lá na cruz. Eu estou morto com Cristo. A lei não foi capaz de fazer isso. Mas hoje eu me mortifico, eu morro com Cristo. Dá para entender isso? Eu morri com Cristo. E quando Jesus ressuscita, o velho homem morreu com Cristo.
quando Jesus ressuscita, o novo homem nasce à semelhança de Deus. Então hoje só há perdão de pecado. Hoje só há nova vida através de morte e ressurreição. Por isso que mensalmente aqui a gente participa da Santa Ceia. A gente pega o pão, a gente lembra do corpo de Cristo. A gente come este pão em comunhão, lembrando juntos que nós morremos com Cristo, que nós estamos crucificados com Cristo. Que a nossa religião, a nossa forma de tentar se religar com Deus, está crucificada com Cristo. E a gente compreende o seguinte: eu morri com Jesus, já não vivo mais eu. Tudo aquilo que me iludia, que me enganava nessa vida, que me ligava a essa vida, está lá na cruz, junto com Cristo, e eu estou também na cruz. Tem gente que pensa o seguinte: está tudo na cruz, mas ele não se coloca lá. Entendeu? Por isso que hoje, muitas vezes a gente tem uma igreja doente. Não estou dizendo igreja aqui, estou dizendo mundo. Muita gente se diz igreja, mas está doente, porque não entendeu o que é ser crucificado com Cristo. Então nós estamos crucificados com Cristo. Mas assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos e deixamos de ter aquela velha vida. E hoje temos uma nova vida com Jesus. Então, através da ressurreição em Jesus, nós ressuscitamos. Nos tornamos agora, através de Jesus, filhos de Deus, parecidos com Jesus, como diz lá em Romanos, né? Parecidos com o primogênito, sendo iguais a Jesus. E se hoje nós somos filhos de Deus, nós temos a certeza e nós temos a esperança de poder, assim como o filho, ser herdeiro e co-herdeiro de Jesus. E assim como o filho, sentar na mesa do Pai e ter intimidade com o Pai, como família de Deus. Hoje, eu e você, antes de ser igreja, somos família de Deus. Dá para entender isso? Amém? Dá para entender de onde o Senhor nos tirou? E aonde nós estamos chegando? Como família de Deus. E agora, através dessa morte e ressurreição, o Senhor diz: eu não vou vos deixar sós. Eu vou enviar o meu Consolador. Ele estará com vocês todos os dias. E hoje, nós, através disso, temos o Espírito Santo na nossa vida. E que eu quero te lembrar nesta manhã, tem muita gente que pensa assim: eu vou para a igreja porque eu quero receber o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo em você. É só você deixar ele fazer expressão e ser, como ele já é morada em você, como você já é o templo do Espírito Santo. E ser o templo do Espírito Santo é ser igreja, é você deixar o Espírito Santo ter liberdade para que ele possa trabalhar na vida dos outros e na sua vida. Amém? Então agora, através de Jesus, os mandamentos podem ser obedecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita no Filho de Deus, nascido de novo. Dá para entender que agora a gente não é obrigado a fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo convence o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo, e nos mostra o caminho que a gente tem que tomar. Hoje, a gente não expressa somente por fora, mas aí a gente expressa lá dentro, porque o Espírito Santo diz para nós: olha, esse não é o caminho certo, essa não é a atitude certa, não é assim que você deve, não é esse sentimento que você deve ter pelo seu irmão ou pelo seu amigo, mas hoje ele habita dentro de você. Então a lei que não foi capaz de fazer, foi feita a mudança através de Jesus no ser humano. Então, quando acontece isso, Jesus ressuscita, Jesus volta aqui, passa 40 dias, Jesus é levado ao céu, o Espírito Santo é derramado, então surge a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Pode passar, por favor? O corpo de Cristo aqui na terra. Então, homens e mulheres nascidos, passa o slide, por favor, Joyce. Homens e mulheres nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, passam a ser chamados, depois da ressurreição de Jesus, ser chamados de cristão, como eu disse, pequenos cristos, que fazem as coisas e vivem como o próprio Jesus. Então forma-se uma comunidade, onde todos são conduzidos pelo Espírito que habita neles. Grava isso, uma comunidade, onde todos são conduzidos pelo Espírito de Cristo que habita neles. Ser igreja é ser uma comunidade,
Uma comunidade conduzida pelo Espírito Santo de Cristo, que habita em cada um de nós. Boa essa definição? Amém? Dá para entender? Dá para começar a entender o que é essa igreja? E este Cristo os edifica, esse Cristo revela a sua presença, e esse Cristo revela o seu poder e o seu propósito por meio desta comunidade. Então, ser igreja é ser a expressão da presença de Deus, a revelação do poder de Deus e do propósito de Deus aqui nessa terra. Então, neste tempo, surgiu a igreja do Senhor. E aí começou a nossa história como igreja. E a palavra igreja vem do grego eclesia, que é os chamados para fora. Eita, vai mudando um pouco a coisa aí, né? A gente pensa que igreja está aqui dentro. Mas a palavra original de igreja, eclésia, como alguns dizem, significa os chamados para fora. Dá para entender? Parece que tem um contraponto aqui, contradiz às vezes alguma coisa dentro da nossa igreja. Porque a gente entende que igreja é vir para cá se reunir aqui. Mas quando foi criado com essa palavra igreja, significa o seguinte: vocês foram chamados para ir para fora. Não só estar aqui dentro em comunhão, mas para ir para fora, para anunciar o evangelho. Então essa igreja que surge, essa comunidade que surge, corpo de Cristo aqui na terra, ela não olha apenas para os seus próprios interesses, mas ela olha para os interesses dos outros. Então, ser igreja não se trata apenas de uma organização. Nós vivemos uma organização, Igreja Metodista Wesleyana, mas não se trata apenas de uma organização. Se trata de um organismo, porque organismo tem vida. Nós temos a igreja organização, mas a gente nunca pode esquecer que a gente é um organismo, porque nós temos a vida de Cristo em nós. Amém, meus amados? Estão comigo aqui? Então, ser igreja, como eu disse, é uma comunidade conduzida pelo Cristo que habita em cada um de nós, chamados para fora. Cristo habita em mim. Então, aonde eu for, eu sou a igreja de Cristo. Então, a igreja revela a presença, poder e propósito de Cristo aqui nessa terra. E a marca, uma das marcas deste organismo, que surgiu neste tempo, a igreja não se formou como prédio, eles logo não compraram um lugar, construíram, fizeram coluna, colocaram uma cruz lá em cima, não. Eles começaram a se reunir em grupos pequenos, de casa em casa. Eles se reuniam e essa igreja, eles tinham, lembra, presença, propósito e poder. Nesses grupos pequenos, eles sabiam o nome um dos outros, eles tinham comunhão, eles se tornavam amigos, eles tinham relacionamento íntimo um com o outro, eles eram transparentes, cada um colocava a sua necessidade. Depois você lê lá no livro de Atos, que você vai entender um pouco mais o que a igreja fazia. Era um lugar onde todos contribuíam para ser bênção, um na vida do outro, para expressar o Cristo que vivia neles, na vida do outro. O Cristo que vivia em mim. Amava o Cristo, amo o Cristo que vive no Cacá. Dá para entender isso, meus amados? Isso é essa igreja. Como eu posso dizer, Cristo vive em mim, não vive? Cristo vive em você, Cacá. Então Cristo vive em nós, nós nos amamos. Porque Cristo está vivendo. Cristo está aqui. Cristo ressuscitou. O Espírito Santo vive em mim. Então, se o Espírito Santo vive em mim, hoje eu tenho comunhão com você. Então, ser igreja não é ter divisão, não é ter separação, não é ter muro. Ser igreja não é ter, olha, eu sou igreja, mas eu sento do lado direito. Ali do outro lado tem uma igreja que senta do lado esquerdo. Mas eu não converso com aquele irmão. Meu amado, ser igreja é muito profundo para a gente entender, para a gente se prender a coisas tão pequenas dessa terra. Ser igreja é muito maior do que a gente imagina. É muito mais bonito, é muito mais lindo, é muito mais expressivo. Então, quando surgem esses grupos pequenos, que era a igreja, porque, como eu disse, igreja não era templo, são pessoas, surge nos lares ali, eles se reuniam, entendeu? E as cartas do Novo Testamento mostram isso. Estou mostrando um pouquinho para você entender um pouquinho mais de onde que vem essa ideia desses pequenos grupos, as cartas do Novo Testamento fazem essa menção, das igrejas que se reuniam de casa em casa. Então pessoas
continuando essa parte, eram edificadas, eram ensinadas, eram cheias do Espírito Santo nessas reuniões, e eles começaram a crescer, eles começaram a multiplicar. E lá em Atos 16, e 17:6, diz: estes que têm transformado o mundo, têm chegado até aqui. Então a igreja começou a transformar o mundo. Olha lá, Atos 4, do 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era a mesma mente. Então a igreja, todos aqueles que creram em Jesus, tinham uma mesma mente, um mesmo coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que possuíam. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas, nem necessidade, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Meus irmãos, está dando para entender a expressão da igreja no começo da história? De igreja após Jesus? Eles distribuíam, eles cuidavam uns dos outros, eles amavam uns aos outros, porque se o Cristo que vive em mim, esse mesmo Cristo vive na Lia, então, o Cristo que vive em mim não abandona o Cristo que vive na Lia, porque nós somos um. Então eu tenho que cuidar dela, eu devo amar ela, porque Cristo veio fazer morada em mim, e Cristo também veio fazer morada nela. Atos 2, do 41 ao 47. Não, pula, agora é o outro, né? Esse eu já li, né? Não, esse não, vamos esse aí então. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas aconteciam nessa igreja, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Dá para entender? Tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir do pátio do templo, partiam pão em suas casas, tinham comunhão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então era gente cuidando de gente, gente amando gente, gente transformando a vida de gente. E isso é ser igreja, é cuidar um dos outros, é amar uns aos outros, é ser instrumentos de Deus na vida um dos outros. Não sei se você está compreendendo o que eu quero dizer nesta manhã, mas que o Senhor continue falando aí no teu coração nesta manhã sobre o que é ser igreja. Eu poderia falar aqui diversas coisas para você, mas a gente tem que trazer o fundamento, a gente tem que trazer a nossa base, a compreensão, a fé daquilo que realmente nós somos. Amém? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Uma pergunta? Fiquem à vontade. Só levantar a mão aí, tá bom? Fala, Jefferson. Pode, senhor, pastor. Amém. Só dando aí uma visão também do que o senhor está comentando, né? Uhum. Alguns estudos lá que eu tenho feito, a gente percebe uma nítida mudança na sociedade humana depois que Cristo teve no mundo. Isso. Se você perceber toda Muito a ciência, o desenvolvimento da ciência do ano zero até hoje, foi assim algo estupendo. Se a gente olhar de Cristo para trás, a sociedade humana era muito pouco evoluída. Então, o cristianismo trouxe algo muito diferente para o coração humano. Sim. Poucas pessoas sabem, por exemplo, as grandes universidades do mundo, quase todas na sua fundação tiveram cristãos. Isso. Por exemplo, os cristãos são responsáveis, né, se a gente for olhar essas universidades, por quase 400 prêmios Nobel que mudaram a vida de toda a sociedade, né? Então, foi um marco histórico mesmo, né? Sim. Cristo
e antes de Cristo. Muito bom, muito obrigado, Jefferson. Então a igreja transformou a sociedade. Sabe por que ela transformou a sociedade? Porque ela começou a ser a expressão de Cristo aqui nessa terra. Porque a sociedade não conhecia, lembra do de dentro para fora, de fora para dentro? Não tinha como expressar. Mas através de Jesus, a importância da igreja na sociedade. Rapidamente, vou dar uma passadinha aqui, um pouco sobre a história da igreja. Então surgiu a igreja apostólica. Quem foi a igreja apostólica lá? A primeira igreja, a igreja primitiva. Eu datei aqui do ano 30 até o ano 100. Né? Paulo, então, que era Saulo, né, o perseguidor, e depois ele se transformou no maior de todos os apóstolos, aquele que era fariseu, cidadão romano, conhecia a lei, que matava, né, os cristãos. Ele se converte e ele se torna o maior de todos os apóstolos, levando essa palavra agora aos gentios, não somente aos judeus. Então os fundamentos da fé cristã neste tempo é lançado. Então mesmo com tudo isso, começou a surgir heresia, começou a surgir falsos mestres, mas mesmo assim a igreja nesse tempo continuou crescendo, e começou a se espalhar por todo o mundo. Então foi assim que surgiu a igreja primitiva. Eu vou correr um pouquinho aqui por causa do nosso tempo. Então depois veio a igreja, antes tem? Depois veio a igreja perseguida, do ano 100 ao ano 313. Do ano 100 ao 313 é antes desse slide, tá? Foram 200 anos de perseguições pelo Império Romano. Surgiram os mártires, aqueles que se entregaram pela causa de Cristo, os cristãos, esses que proclamavam Cristo aqui na terra, começaram a ser lançados na arena, né? Então confessar Jesus neste tempo, nesses 200 anos de perseguição, era sinal de traição ao império. E mesmo diante de toda essa perseguição, de todas essas mortes dos cristãos, o desenvolvimento espiritual deles era profundo, e eles continuavam crescendo, porque eles morriam por amor da causa de Cristo. Então nesse tempo, e ao final dessa perseguição, a igreja era o grupo mais poderoso no meio do império. Então mesmo diante da perseguição, a igreja continuava crescendo. O pessoal tem, trazendo para os tempos aqui modernos, né? O pessoal tem falado muito, né? A igreja vai ser perseguida. Mudou o partido que governava o Brasil, a igreja vai ser perseguida. Mesmo que a igreja seja perseguida, meus amados, a igreja vai continuar crescendo. Mesmo que a igreja seja perseguida, a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, aí no meio dessa perseguição, entenda isso, sobre isso vai vir o verdadeiro avivamento de Cristo sobre essa terra. Tem gente que pensa o seguinte: avivamento vai ser quando a gente lotar de gente aqui, e isso aqui estiver transbordando, isso vai acontecer sim, mas não é isso. Avivamento é quando as pessoas servem a Cristo por amor, e elas estão interessadas somente em Cristo, mesmo que ela perca a própria vida, mas Cristo continua vivendo nela. Dá para entender isso? Então, mesmo que venha tempos difíceis, os tempos difíceis não remetem a diminuição, mas os tempos difíceis remetem a crescimento, porque a igreja nesses 200 anos de perseguição, eles matavam e ficavam doidos. A gente está matando, a gente está jogando para os leões, a gente está colocando, tacando fogo neles no poste, mas esse povo não para de crescer. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o que é ser igreja, a gente é a igreja. A gente contagia o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro quer ter isso que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. O mundo inteiro procura essa esperança que você encontrou, essa fonte de graça que você encontrou, que transforma você de dentro para fora. Então quando a gente entende o que é ser igreja, e quando a gente é igreja, e quando a gente vive como igreja, a gente não se preocupa como eles não se preocupavam. Veio a perseguição, mas o nome de Jesus continua sendo poderoso e espalhado sobre toda a terra e transformado a vida sobre todo o mundo. Então, quando findou essa perseguição, e aí a gente vai entrar nesse slide aí, no ano 313, a igreja era o grupo mais poderoso da terra. Então surge Constantino, imperador, e ele diz que tem uma visão,
né? E ele adota agora a cruz como símbolo, insígnia do seu exército. E ele diz que nessa visão, a cruz sendo símbolo, ele saiu vencedor. Então, ele se torna imperador Constantino e ele cessa a perseguição na igreja. Em 323, no ano 323, ele tornou-se imperador Augusto, ou seja, supremo. E ele favorece a igreja. E agora aquela igreja que estava espalhada pelo mundo, de casa em casa, que estava pregando o evangelho, aquela igreja agora começa a habitar em palácios, porque agora ela é a igreja do império. Ela começa a habitar em palácios, aquela igreja perseguida começa a ter posses, ter terras, ter prédios. Então pessoas que não entendiam o evangelho agora são obrigadas a se converter, é decreto. Agora você tem que obedecer, você tem que se converter à religião cristã, que é a religião do império. Então nesse tempo, junto com tudo isso, vieram as doutrinas falsas e as doutrinas pagãs e foram aceitos por esta igreja. Qual que foi a ideia desse imperador? Se a gente não pode vencer esses cristãos, já que a gente mata, eles continuam, vamos se juntar a eles, né? E veio a promessa do inimigo sobre este povo: vocês vão se tornar grande, você vai ser poderosa, essa igreja vai ser poderosa, essa igreja vai ser influente em todo mundo. E ele deu tudo que a igreja tinha. Só que essa igreja foi enfraquecida novamente pelo pecado, pela corrupção e pelos interesses políticos e econômicos. Aos poucos, essa igreja foi se esquecendo daqueles grupos pequenos. Não precisamos mais participar das reuniões juntos, não precisamos mais andar de casa em casa, não precisamos mais cuidar uns dos outros. Um clero corrupto é dirigido pelos interesses do Estado e passa a dominar a igreja. Então agora essa igreja é poderosa. Então agora, eles não podiam mais dizer, igual Pedro disse, não temos prata nem ouro. Mas só que eles também não podiam dizer, levanta e anda. Dá para entender isso? Agora eles tinham prata, agora eles tinham ouro, mas eles não tinham mais o poder de Deus na vida deles. Essa igreja se tornou uma igreja corrupta. Depois dessa primeira igreja, essa igreja imperial, surgiu a igreja medieval, do ano 476 a 1453, o período das trevas, os 1000 anos das trevas, chamado de período das trevas. Essa igreja então corrompida, começou a ter dentro dela crendices, lendas, falsas doutrinas, para justificar ações tomadas por líderes corruptos. Só eles conheciam a palavra e não transmitiam a palavra de Deus. A cruz, o arrependimento, o novo nascimento, aquilo que eu falei para vocês, cruz, arrependimento, novo nascimento, são substituídos então pelos sacramentos da igreja. Agora, se você doar uma boa oferta para esta igreja, você vai receber o perdão dos seus pecados. Ah, padre, pastor, meu pai morreu. Mas ele não era uma boa pessoa, pastor. Ele matou tanta gente, ele roubou tanta gente, e agora ele foi para o inferno. Não, meu querido, ele está num lugar intermediário. Agora a gente tem um lugar chamado como, gente? Qual que é o nome desse lugar? Agora a gente tem um lugar. Nós temos um lugar aqui, vocês não sabiam, mas nós temos. Um lugar que ele está depositado lá, chamado purgatório. Você dá uma boa contribuição, uma boa posse. E a gente vai orar por ele aqui, por alguns dias. E lá no purgatório ele vai ser purificado e ele vai alcançar o céu. Então, esse momento foi um momento em que a igreja se esqueceu do Cristo, que é o cabeça dela. A igreja se esqueceu do Espírito Santo, que habitava nela. Então, confissões, penitências e venda de indulgência no lugar do sangue de Cristo. Sabe aquela coisa? Você não precisa do sangue de Cristo, você precisa dar uma medalhinha. Sabe daquela coisa? Você não precisa da graça de Deus. Você precisa pagar, você ora, reza aí 200, que tá bom, você é perdoado aí de todos os seus pecados. A igreja, então, nesse tempo, se mistura com o Estado. A igreja começa a ser o império, o Estado. Então o bispo de Roma, que era o bispo da igreja de Roma, nesses 1000 anos de trevas aí, ó, ele se torna o Papa, ele se torna o primeiro
líder da igreja, que significa pai italiano. Dá para entender que foram 1000 anos aí de perdição, 1000 anos de esquecimento do que é ser corpo, do que é ser família, do que é ser igreja. Então, no ano, eu datei aí um período, né, de 1453 a 1648, surge a igreja reformada. Aí Martinho Lutero, lá na Alemanha, ele se opõe ao poder do Papa, ao poder dessas indulgências. E ele começa a defender o seguinte: o homem, segundo a palavra de Deus, ele é justificado pela fé, não pelos preços que ele paga para ter essa fé. E aí ele começa a dizer o seguinte, ele pregou lá 95 teses. Então, o que houve nesse tempo? Os nobres também, que começaram a entender a palavra de Deus, se revoltaram contra o poder desta... Não é esse ainda não, tá? Se revoltaram contra o poder dessa igreja que foi estabelecida. Então, este foi um tempo em que o Senhor permitiu que grande desenvolvimento viesse pelo mundo também. Surgiram as grandes navegações, foi o período das grandes invenções, foi o período do Renascimento, foi o período da invenção da imprensa. A igreja começou a se reformar. Na França surgiu o Calvino, na Escócia Aquinox, que deu origem aos presbiterianos. Na Inglaterra surgiu a igreja anglicana, dirigida pelo rei. A igreja começou então a nascer de novo dentro do coração de algumas pessoas. E as pessoas que cansaram desse poder aí de 1000 anos, começaram a se expressar novamente, a ser igreja. E aí sim, agora por favor, os princípios dessa nova igreja, dessa igreja reformada. A gente entende o seguinte, que não preciso dessas coisas para eu me purificar. Somente as escrituras são a minha regra de fé. A justificação vem pela graça de Deus, vem pelo favor de Deus, por aquilo que eu não mereço. Agora eu posso me tornar justo, não preciso mais pagar por isso. A fé não pode ignorar a razão, porque nós temos o culto racional. Estes foram os princípios dessa igreja. A fé é algo pessoal interior, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Então a igreja agora, ela deixa de ser o império e ela passa a ter o caráter nacional. Surgiram os romanistas, e esses romanistas, eles defendiam nessa época um reatar com Roma. Os anglicanos, eles estavam satisfeitos com a reforma que aconteceu nessa época, nessa igreja moderna. E aí eu já pulei para o ano 1648. Surgiu os anabatistas, eu estou resumindo, meus amados, que diziam que o batismo, para eles, era o arrependimento, e eles rejeitavam a ligação da igreja com o Estado. Surgiram os puritanos, né, que pensavam numa forma de governo eclesiástico, se opunham ao governo e eram fortes defensores dos direitos populares. E aí começou a surgir presbiteriano, congregacionista, batista, e eles começaram a voltar ao ensino bíblico, à oração, começaram a dar ênfase em família, né? E aí a igreja começou a mudar. Só que mesmo diante de toda essa renovação, essa igreja aí, que por quase 200 anos também começou a mudar, começou a transformar a terra, ela passou por um período de esfriamento lá no século XVIII. E aí então, eu surjo aqui um pouquinho na nossa história. Pode passar, Joyce, por favor. Aí surgiu, lá na Inglaterra, o próximo, alguns pregadores, liderados por John Charles Wesley e George Whitefield. Surgiu lá na Inglaterra. Uns homens avivados. Você sabe quem é esses daí, não? John Wesley, seu irmão Charles Wesley e George Whitefield. Surgiram lá na Inglaterra. E eles começaram a pensar o seguinte: o que é essa igreja? É voltar a ter comunhão. O que é essa igreja? É voltar a andar junto. O que é essa igreja? Tudo bem, a gente se avivou, a gente mudou, mas agora a gente está passando por um esfriamento espiritual, a gente tem grandes templos, a gente tem grandes catedrais, mas a gente continua não sendo igreja. Né? Porque esses 200 anos aqui que trouxe essa reforma, foi bom até aqui, mas a igreja começou a perder o teor dela. Então, John Wesley usa a estratégia por Deus e ele volta a se reunir nesses grupos pequenos. Agora juntos, a gente vai ser igreja de Cristo. Agora juntos, eu vou saber a necessidade de estar na lua. Eu vou amar ela como Cristo me ensinou a amar, e ela vai me amar como Cristo a ensinou a amar. Agora nós vamos estar juntos aqui,
E agora a gente começa a multiplicar e a mudar a terra. Então, quando você ouvir falar de pequenos grupos, de grupos pequenos, não é uma invenção dos tempos atuais. Não é apenas uma estratégia de multiplicação ou de crescimento que a gente inventou nos tempos de hoje. O fundador da nossa igreja, vamos dizer assim, porque ele nunca foi, John Wesley nunca foi metodista, mas através destes pequenos grupos, dessa forma que ele pensou, dessa estratégia que Deus colocou hoje no coração, aquele dia no coração dele, ele começou a voltar a ser igreja. Então isso aqui não é uma ideia atual, é uma ideia antiga do que é ser igreja. E quando a gente fala de pequenos grupos aqui na igreja, nós não estamos falando apenas de um ministério ou de uma coisa que a gente tem para fazer aqui, ministério de pequeno grupo, mas a gente está falando de uma forma de ser igreja, é voltar um para o outro, é ter comunhão mais próxima, um com o outro. Às vezes a gente não consegue ter comunhão assim como a gente queria, numa igreja com 600 pessoas hoje, daqui a alguns dias, 2.300, 5.000 pessoas, mas como que a gente vai fazer para a gente continuar próximo um do outro? Através desses grupos pequenos, através de se reunir novamente, uns com os outros, de casa em casa, estar próximo. Isso é ser igreja do Senhor. Amém, meus amados? Amém? Então, começou aí a nova forma de ser igreja. E hoje surge então a igreja moderna. Próximo slide. Então, na igreja moderna, surgiu o movimento de santidade, mediante o batismo do Espírito Santo. A cura divina novamente é enfatizada. A segunda volta de Cristo é lembrada. Em 1901, há um avivamento pentecostal, o Espírito Santo é derramado, é efetivado, é aquecido de novo o coração das pessoas de uma forma tremenda. As novas línguas, falar em línguas novas é enfatizado. Agora eu posso falar em línguas, começa a ser enfatizado, essa igreja começa a ser animada de novo. Então surge o grupo pentecostal, o movimento carismático, que até a igreja católica começa a ser avivada. E mesmo após essa restauração da igreja e o batismo do Espírito Santo, essa igreja ainda neste tempo, porque depois de Wesley ela avivou e ela parou por um tempo aí, de novo aí no caminho, aí ficou e voltou de novo para dentro do prédio, né? Mas mesmo depois disso, a restauração da igreja, aleluia, ela começa a ser de novo enfatizada. E a igreja começa no começo do século passado a pensar, a gente precisa de novo estar junto. Wesley lá em 1700, ele nos deu estratégia, a igreja cresceu, surgiu a igreja metodista, o evangelho foi divulgado, saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, chegou no Brasil, chegou na América do Sul, mas agora a gente voltou de novo para dentro do templo e deixamos de novo de ser igreja. Então no começo do século passado, começa a ser derramado dessa graça do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Aí elas começam a se animar de novo. Lá na Coreia do Sul, na igreja do Evangelho Pleno, surge um homem chamado David Paul Yong-cho. Não está nesse slide, né? Está no próximo. Então Deus coloca novamente no coração dele essa estratégia de voltar de casa em casa. Essa igreja que começou a se reunir, e aí foi dito célula, e talvez você estranhe esse nome célula, porque a gente tem um paradigma muito grande com esse nome, porque muitas pessoas se aproveitaram da célula e transformaram a igreja no que não deveria transformar. Então, esse David Paul Yong-cho, ele tem de novo essa visão e ele começa a trazer a igreja de novo para esse movimento de comunhão, e essa igreja, movida a muita oração, começa a crescer exponencialmente. Dá para entender, meu irmão? Quando a igreja, ela demonstra quem ela é realmente nessa terra, o surgimento cresce naturalmente. O pastor Silmar sempre falou uma coisa: aonde há saúde, há crescimento. Amém, gente? Dá para entender isso? Nossos filhos crescem naturalmente. Se eles são saudáveis, a gente cuida bem deles, eles crescem naturalmente. Se a igreja é saudável, se a igreja cuida bem um do outro, se a igreja ama um ao outro como deve ser, naturalmente ela vai crescer. Amém? Então, hoje, concluindo para vocês,
essas igrejas que mais crescem no mundo, você fala assim, nossa, mas surgiu uma igreja ali, e essa igreja cresceu demais, pastor. Por que essa igreja cresce? Porque eles voltaram para esse entendimento do cuidado, do amor, da presença e do propósito de Deus. Para concluir, nosso desafio hoje na igreja metodista wesleyana, por favor, muda aí para mim o slide, me ajuda aí, por favor. Nosso desafio na igreja metodista wesleyana é voltar a essas origens de se reunir em pequenos grupos. É amar e ser amado, é cuidar e ser cuidado, é buscar a santidade e o fervor no coração pelos perdidos, é ganhar almas para Cristo e fechar as portas do fundo, é preparar líderes, gente capaz de evangelizar, discipular e formar novos discípulos de Jesus, é acolher aqui dentro os novos convertidos, as pessoas que estão chegando na igreja, é ser um estilo de igreja em que todos são bem cuidados e amparados por Cristo e por toda a família. Amém, meus amados? Ser igreja é ter a certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Ser igreja é muito mais que um prédio. Ser igreja é ser uma família. Ser igreja é cuidar um dos outros. Ser igreja é ser a expressão de Cristo, é ser embaixador de Cristo. Ser igreja é ser o representante do céu aqui na terra. Ser igreja é ser a boca de Deus aqui na terra. Ser igreja é abraçar, ser igreja é amar, ser igreja é cuidar, ser igreja é dividir, ser igreja é renovar os votos mês a mês, ser igreja é lembrar, olha, eu preciso participar da morte, mas eu também preciso participar da ressurreição. Ser igreja é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser igreja é ter a vida de Cristo novamente aqui nessa terra com expressão. Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja de Jesus. Juntos, melhor dizendo, nós somos a igreja do Senhor. Que essa palavra fique no teu coração. E que o Senhor fale, a gente correu um pouquinho aqui, mas que o Senhor fale ainda mais com você. E que você possa ter entendido nessa manhã a importância de ser a igreja de Cristo. E o que realmente é a igreja de Cristo aqui na terra. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Em Cristo eu quero dizer que eu amo muito você, porque Jesus me ensinou a amar. E hoje eu digo com certeza, o Cristo que vive em mim, ama o Cristo que vive em você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cacá, muito obrigado, aplaudam ao Senhor, louve a Deus por esta manhã, em nome de Jesus.